Olá, meus amigos, saudações a todos. É um prazer estar aqui mais uma vez, dando a minha contribuição a esse nosso estudo do Livro dos Médiuns, né? Onde a gente aprende tanto, troca ideias, né? Hoje eu vou dar continuidade ao estudo no capítulo 28, né? Que fala sobre charlatanismo e prestidigitação. E vou fazer a leitura e breves comentários do item 307, 308 e 309. Antes, eu gostaria de pedir a todos que cerrassem os olhos, que sentissem a presença dos seus mentores no momento que estiverem assistindo esse vídeo, pedindo a Deus, nosso Pai, ao Mestre Jesus, que nos ilumine e que permita que a gente possa compreender esses itens e assimilar o conhecimento que a gente vai trocar no momento do estudo. Que assim seja, graças a Deus. Então, como eu disse, eu vou fazer a leitura, né, dos itens 307, 308 e 309 e tecer breves comentários para que a gente possa realizar a nossa troca de ideias aí no momento do estudo. Item 307. Os médiuns de efeitos físicos pertencem a outra categoria. Esses efeitos são geralmente produzidos por espíritos inferiores, que são menos dotados de escrúpulos. Não quer dizer que por isso esses espíritos sejam necessariamente maus. Um carregador pode ser muito bom. Um médium dessa categoria que desejasse explorar a sua faculdade poderia encontrar um espírito que o assistisse sem muita repugnância. Mas ainda nesse caso há um inconveniente. O médium de efeitos físicos, como de comunicações intelectuais, recebeu a faculdade para bem empregá-la e não para sua satisfação pessoal. Se abusar dela, poderá perdê-la ou torná-la prejudicial a si próprio. Pois a verdade é que os espíritos inferiores estão servindo sob as ordens de espíritos superiores. Aí aqui tem um adendo, né? Ele coloca assim: no caso, portanto, os espíritos superiores podem afastar os inferiores que estão sob suas ordens, ficando o médium entregue aos mistificadores, ou privado da faculdade mediúnica, sendo esta última medida em seu benefício. E continua: os espíritos inferiores gostam de mistificar, mas não gostam de ser mistificados. Se espontaneamente se entregam a brincadeiras e aos caprichos da curiosidade, por gostarem de se divertir, não lhes agrada servir de passatempo aos outros, nem de comparsas para ganhar dinheiro. Por outro lado, a todo instante provam que têm vontade própria, que agem como e quando lhes parece, o que torna os médiuns de efeitos físicos ainda menos seguros da regularidade das manifestações que os médiuns escreventes. Pretender produzi-las em dias e horas certos seria dar prova da mais profunda ignorância. O que fazer então para ganhar dinheiro? Simular os fenômenos? Fraudar? É o que podem fazer os que se entregassem declaradamente a esse mister, e mesmo as pessoas aparentemente simples que se acham mais fácil ganhar a vida assim do que trabalhando. Se o espírito nada produz, suprem a sua falta. A imaginação é tão fecunda quando se trata de ganhar dinheiro. Sendo o interesse um motivo legítimo de suspeita, concede por si mesmo direito de exame rigoroso, com o qual ninguém poderia ofender-se sem justificar-se, anulando as suspeitas. Mas essas suspeitas são tão legítimas nos casos de pagamento quanto ofensivas em relação de pessoas honradas e desinteressadas. Então, antes de ir para o item 308, vamos começar a entender. Primeiro, né, os médiuns de efeitos físicos pertencem a outra categoria, né? Pois essa categoria, os efeitos físicos são produzidos por espíritos mais inferiores. Não que eles sejam, como disse, né, exatamente maus. Eles podem ser apenas brincalhões, podem ser apenas zombeteiros e tal, né? Mas não são espíritos superiores. Eles trabalham muitas vezes em prol
sob a supervisão de bons espíritos, de espíritos mais elevados. Porque às vezes é necessário, né? No início, né, do espiritismo, né, com as irmãs Fox, então tinha aquelas coisas com a gaveta, tinha aquelas sessões onde as mesas levantavam. Então o efeito físico, né, foi necessário para poder chamar a atenção das pessoas para a existência de uma força, de uma inteligência fora do corpo, né? Então foi necessário o efeito físico, e em algumas horas podem ser necessárias, mas isso não... eles são realizados por espíritos mais inferiores. E aí aqui ele diz que ele tem... que tem um inconveniente, né? Tanto o médium de efeitos físicos como de efeitos intelectuais recebe essa faculdade para produzir o bem, né? Para fazer o bem. Ele tem ele tem essa faculdade, né? Para empregá-la para o bem e não para sua satisfação pessoal. E aí ele fala, né, que os espíritos, eles gostam de brincadeira, gostam de mistificar, mas não gostam de ser mistificados. Então eles não vão atender, né? Então ele fala para tomar muito cuidado com aqueles lugares ou aquelas pessoas, aqueles médiuns que têm datas, horários para poder, como é que fala? Anunciar as manifestações ou a conversa com um ou determinados espíritos, né? Chico Xavier sempre falou que o telefone toca sempre de lá para cá e não daqui para lá. Então, assim, principalmente quando a pessoa cobra para a pessoa poder ir frequentar esses eventos. Então é para a gente ficar muito ligado nessa coisa. Então a gente sempre fala para muitas pessoas que, por exemplo, que vêm conversar com a gente, né, a respeito, fazer dúvidas sobre espiritismo, que não são espíritos, e vêm fazer perguntas. Eu fui num centro assim, assim, ele fez assim, assim, aí tal, aí eu paguei uma taxa lá para ele, falando... Aí a gente orienta. Porque sempre que se necessário pagar uma taxa para assistir, para receber uma psicografia, ou para se suspeitar, para ter cuidado. E eles falam, né, que os próprios espíritos, eles abandonam, os médiuns perdem essa faculdade. E aí eles podem recorrer a fraudes, né, a mistificações, a truques. Kardec mesmo pegou, né, no filme a gente pode ver que ele pega muitos truques de alguns médiuns, misturam magnetismo, né, truques com cordas, enfim. Então, sendo independente se a mediunidade for de manifestação física ou intelectual, ela deve ser usada para o bem. Então existem médiuns que não podem exigir disso um pagamento. E eles falam para tomar cuidado que esse pagamento também, muitas vezes, pode ser de outra forma. Porque a vaidade, né? Até tem um item que ele fala aqui, né? No tocante às pessoas desinteressadas, é preciso verificar se o interesse de levar em conta o seu grau de bom senso. Os mistificadores servem também da vaidade dos homens, às vezes a mais tola, e de outras fraquezas ocultas para os fascinar. Não se devem esquecer as advertências anteriores de Kardec e dos próprios espíritos. As sessões de fenômenos físicos exigem a orientação de pessoas conhecedoras do assunto e experimentadas. A gente já ouviu sobre isso, né? Sem o que não se deve realizá-las de maneira alguma, sob nenhum pretexto, muito menos a pedido de espíritos ou desejo de médiuns. Então eu vejo muitos amigos que não são espíritos e falam assim, olha, mas lá no centro onde você vai tem psicografia? Mas fala assim, olha, não é uma coisa assim, tem dia e horário para psicografia. Não temos, né? Você pode deixar o nome, fazer uma solicitação que tem ou pode ter, né? Mas aí quando você fala que não, às vezes as pessoas voltam. Então essas pessoas, elas buscam uma coisa de maneira tão desesperada que podem ser enganadas, se colocam na posição, né, à mercê de mistificadores. Isso pode ser de espíritos ou mesmo de médiuns. E aí no item 308, né, diz assim: a faculdade mediúnica, mesmo quando restrita aos limites das manifestações físicas, não foi concedida para exibições de feira. Quem pretende
dispor de espíritos às suas ordens para os exibir em público pode ser suspeito com justiça de charlatanismo ou prática mais ou menos hábil de prestidigitação. Que se lembre disso todas as vezes que surgem anúncios de pretensas sessões de espiritismo ou espiritualismo com entrada paga. Olha lá, tá vendo? E se lembre do direito que se adquire ao entrar. De tudo o que foi dito, concluímos que o desinteresse mais absoluto é a melhor garantia contra o charlatanismo. Se ele nem sempre assegura a veracidade das comunicações inteligentes, retira aos espíritos maus um poderoso meio de ação e fecha a boca de certos detratores. Item 309. Restaria o que podemos chamar de prestidigitação de amadores, ou seja, fraudes inocentes de alguns brincalhões de mau gosto. Poderia ser praticadas como passatempo em reuniões improvisadas e frívolas, como aquela brincadeira do copo, a brincadeira do papel, enfim. Mas nunca em assembleias sérias que só se admitem pessoas honestas. Pode se dar ao prazer de mistificação momentânea, mas seria preciso ter uma estranha paciência para insistir nesse papel durante meses e anos, por horas seguidas de cada vez. Somente algum interesse poderia dar essa perseverança. E o interesse, repetimos, autoriza todas as suspeitas. Então vejamos, né? Tudo tem um propósito, né? A mediunidade, como a gente já falou, ela não é um presente de Deus, ela é uma responsabilidade. Seja ela de efeitos físicos, seja ela de efeitos intelectuais, né? Seja... É uma ferramenta de crescimento do médium, né? Ele não deve ser usado com algum intuito que não seja um intuito sério, intuito de adquirir conhecimento, intuito de estudo, de aprendizado e de auxílio, né? Pois o auxílio ele atinge tanto o desencarnado como o encarnado, através do aprendizado, através das lições de amor, né? Então, assim, e a falta não a falta, mas o desapego, né, não só de recursos materiais, mas também da vaidade, do orgulho, que é das chagas mais condenáveis pelos espíritos, né, é o sinal de que a gente tem que... Tudo tem um propósito e esse propósito tem que ser bom. Tem que ser um propósito de auxílio, de amparo, de amor. Porque, mais uma vez, a mediunidade ela não é um presente, ela é uma responsabilidade, ela é uma ferramenta, né, dada ao espírito para o encarnado, para que ele possa evoluir. Então que a gente possa, né, entender nesses 3 itens e que a gente possa compreender tudo na obra de Deus tem um propósito. E a mediunidade não podia ser diferente. E esse propósito nunca vai ser nem material e nem para agradar a vaidade, o orgulho de uma ou de um grupo de pessoas, né? Então que a gente possa sempre ter essa coisa na cabeça de se cuidar e de manter um propósito sério na nossa vida. Não só na mediunidade, mas em todos os aspectos. Então que a gente possa agora dar continuidade aí no grupo, né? Vamos conversar aí e que nosso Senhor Jesus abençoe a todos, tá? Que possamos ter uma ótima troca de ideias e aprendizados. Muito obrigado a todos e até logo.